Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só relacionados a velórios, né? De pessoas que tiveram histórias aí que aconteceram em velórios. Ei, Laia, tem gente que tem medo de velório, né? Tem gente que... Bom, vamos ver essas histórias. Mas antes, não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Então, beleza. Aguardo vocês na loja, depois dessa coletânea. Vamos lá, pessoal. Primeiro relato de hoje sobre velórios é este daqui. Relato da minha visão com o meu padrinho se despedindo de mim antes de falecer. Olha que título! É uma moça que nos conta. Eu estava passando férias de julho da escola na casa de uma tia minha. Eu tinha em torno de 13 anos na época. A minha prima e eu estávamos sentadas, ela na cama dela e eu ao lado dela, no colchão, no chão. Era em torno das 11h30 da noite, mais ou menos. Estávamos conversando e ouvindo música quando de repente eu paraliso e olho para a parede do quarto. E vejo ali uma luz super branca, com o meu avô parado olhando para mim e esticando a mão, como se quisesse me alcançar. Ele tinha a aparência calma e estava lindo. Antes de continuar, eu preciso deixar claro que a minha família estava passando por um momento delicado nessa época. O meu padrinho estava internado, muito doente. Ele era alcoólatra e estava no ponto em que, se bebesse, morria. E se não bebesse, morria também. Ele me chamava no hospital, pois eu era como uma filha para ele, pois ele só tinha filho homem e sonhava em ter uma filha mulher. Enfim, ele me chamava, mas eu não podia visitá-lo, por ele estar em estado grave no hospital e eu ser menor de idade naquela época. Bom, voltando agora à visão, o meu avô esticou o braço como se quisesse me alcançar ou dizer algo. Ele vestia uma camisa social amarela bem clarinha e uma calça social cinza, bem clarinha também. Do nada, tudo sumiu e eu comecei a chorar desesperadamente. Nisso, a minha prima me tocou e perguntou o que aconteceu, pois ela estava toda arrepiada. Ela não viu nada, mas sentiu a mesma sensação que eu. Eu não conseguia parar de chorar e a minha prima me levou ao quarto da minha tia. Depois de muita conversa, minha tia conseguiu me acalmar, dizendo que no dia seguinte ia me levar para visitar o túmulo do meu avô, para ver se não estava abandonado e tudo mais, né? Chegando lá no cemitério, no dia seguinte, o túmulo dele estava em perfeitas condições, bem limpo, com flores e tudo mais. Me deixaram a sós ali com ele, né, no túmulo dele, eu orei por ele e depois eu fui para a casa da minha tia novamente. 3 dias se passaram, quando recebi a notícia que o meu padrinho, que estava internado, faleceu. Meu padrinho era filho desse meu avô que eu tinha visto. Foi um choque, pois ele era tudo para mim. No velório, estávamos esperando o caixão chegar com o corpo dele. Quando enfim chegou, quando abriram o caixão, não era o meu avô que havia vindo se comunicar comigo, e sim o meu padrinho se despedindo. Peraí, quando abriram o caixão, não era o meu avô que havia vindo se comunicar comigo, e sim o meu padrinho se despedindo. Ah, entendi. Quando abriu o caixão, ela viu que aquele que ela teve a visão, ela achou que era o avô, mas era o padrinho dela, porque ele estava com as feições mudadas, ele ficou inchado e ele estava a cara do meu avô, por conta das medicações, do algodão dentro do rosto e tal, ele estava com o rosto diferente, ele né, talvez esse tempo hospitalizado que ela não pôde vê-lo, ele acabou ficando inchado, tudo, ele ficou mais, envelheceu talvez, assim, sabe? Ficou mais parecido com o avô, por isso ela achou que era o avô dela, mas na verdade foi o tio dela que foi lá avisar. Então, e sem contar que no caixão ele estava usando a mesma roupa da minha visão, a camisa amarela e a calça cinza. Quando eu percebi isso, eu comecei a chorar e gritar dentro do velório e tive que sair amparada dali.
O meu pai e a minha mãe ficaram me abraçando e tentando me acalmar, e eu só conseguia dizer: era ele, era ele. Não foi o meu avô se comunicando, foi o meu padrinho se despedindo de mim. Foi desesperador, porém reconfortante saber que ele estava em paz e que se despediu de mim, por mais que eu não tenha entendido aquilo na hora. Ah, então na hora do velório, que abriram o caixão, ela viu, ele falou: então foi ele, não foi meu avô. Ele foi se despedir. Bom, pelo menos parece que estava tudo bem, ele seguiu o caminho dele, né? Veio numa luz muito forte, uma luz branca, então parece que pelo menos é algo bom aí. Nossa, interessante, né? Próximo relato. Aos 2 anos, a minha bebê já era médium? Vamos ver. Eu sonhei por muitos anos, praticamente todos os dias, com cemitérios. Eram cemitérios diferentes, alguns luxuosos, outros bem simples, construídos à beira de estradas. Mas o que mais me intrigava é que sempre tinha criança sendo velada. Muito bem, quando a minha filha estava com 2 anos, teve uma noite que ela não dormia de jeito nenhum. Nessa noite, ela só dormia no colo, e quando eu a colocava no berço, chorava e dizia: não pode pôr no berço, a Tatá vai fazer dodói. Eu falava que a Tatá, que é a prima dela, filha da minha irmã, ela não estava lá, mas ela insistia que sim. Ela esticava a mãozinha e mostrava: olha a Tatá ali, você não está vendo a Tatá? Acabei deixando ela dormir comigo na cama e dorme até hoje com 15 anos. Não vou falar nada, eu também dormia sempre com a minha mãe até uns 14. Não, até muito. E meu marido foi pro sofá. Bom, de manhã, meu marido falou para eu dormir mais um pouco porque ele levaria o meu filho para a escola e assim eu poderia descansar um pouquinho mais. Por volta das 7 horas, o telefone tocou. Era minha mãe avisando que a minha sobrinha, Tatá, de 4 meses, tinha falecido às 9 horas da noite do dia anterior. Foi uma tristeza absurda na família. Uma criança linda, saudável, que se afogou mamando no peito e acabou morrendo porque o hospital negou socorro. Misericórdia! Afogou mamando no peito? Meu Deus, olha, eu acho que toda mãe, antes de sair do hospital, devia receber um curso de primeiros socorros com bebês, para ter uma noção do que está acontecendo em relação à febre, em relação ao afogamento, em relação as primeiras noites, ficar de olho por algum tempo, não sei, sabe, o que tiver que saber. Mas eu acho que as mães que receber, mães, cuidadores, enfim, pais, avós, sei lá. Antes de sair do hospital, a gente vai ter um cursinho. Tá um cursinho ali, não demora. Um papel explicativo ensinando como proceder se algo acontecer. Porque uma vez a Penélope afogou também. Eu lembro que ela estava mamando, uma só não, é que ela se desvencilhava do afogamento. Mas sabe quando você fica olhando assim, e você fala, aí vem na sua cabeça, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Mas deve ter o procedimento certo para você fazer, não enfiar dedo na garganta, sabe? Todas essas informações, para se caso alguma coisa acontecer com um bebê, você dá os primeiros socorros ali em casa e quem sabe salvar a vida. Um afogamento, principalmente eu acredito que afogamento, sabe? Assim, nossa, meu Deus do céu, credo. Bom, enfim, aconteceu isso. Como assim o hospital negou socorro, meu Deus? Bom, no dia do velório, tive muita dificuldade para chegar perto do caixão. Nesse velório, uma sala fica de frente para outra. E eu sentei do lado do caixão da minha sobrinha e fiquei olhando para a sala da frente. E reparei que era um caixão branco. E me levantei e fui até lá ver também. Era um menino de 4 anos que morreu do coração. Daí eu comentei com uma mulher: que triste, 2 crianças sendo veladas ao mesmo tempo. E ela me respondeu: na verdade, hoje foram veladas 4 crianças. Esse menino, a bebê, a criança que está na capela e uma menina que já foi enterrada.
Gente do céu. E aí eu lembrei dos meus sonhos. Minha irmã me pediu para ir até a casa dela e tirar tudo que fosse da Tatá de lá. Pediu para eu não deixar nada, que ela ia tentar fazer de conta que a Tatá nunca tinha existido. Lógico que não deu certo. É uma maneira de tentar, né, lidar com a situação. Sem julgamentos, por favor. No dia em que fui tirar as coisas, minha filha sentava no chão, batia com a mãozinha e falava: "Senta aqui, esse brinquedo é seu." Eu perguntei com o que ela estava falando e ela me respondeu que era com a Tatá. Outra coisa que aconteceu de estranho foi que a minha irmã guardava os umbigos da Tatá e do filho mais velho dela. Como eu não sabia, eu não joguei fora. Mas um dia minha irmã achou, abriu para ver o que era. O umbigo do meu sobrinho estava perfeito, sequinho, né? Mas inteiro. O da Tatá virou pó. Quando a minha irmã desembrulhou, o pó simplesmente voou. Nossa. Será que tem relação? Interessante. É porque geralmente é pele, né? Aí seca, fica pretinho assim, seco. Mas virar pó, nunca vi. Que triste. Próximo relato. Minha tia estava assistindo o próprio funeral. Eita, é uma moça que nos conta. Eu tinha uns 14 anos nessa época, né? Na época em que tudo aconteceu. A minha família sempre foi muito próxima. Eu sou do interior de São Paulo e os meus parentes, por parte de mãe, são da capital. Era uma sexta-feira à noite quando meu primo ligou para minha casa, falando que a minha tia, Simara, tinha falecido. Ficamos muito tristes porque a minha tia era uma pessoa muito boa, muito amável. No dia seguinte, a gente arrumou as coisas no carro para ir para São Paulo. Assim que a gente chegou no velório, cumprimentamos todo mundo. Minha tia ia ser cremada, então teria uma cerimônia bem bonita, com o caixão aberto para a despedida dos familiares, com arquibancadas em volta de todos os lados do caixão. Como a gente tinha chegado cedo, ficamos do lado de fora conversando. Eu fiquei com o meu primo de 9 anos, era a avó dele que tinha falecido. Bom, enquanto estava brincando com o meu primo, passou por mim uma senhora, baixinha, de cabelos brancos. Eu apenas vi as suas costas, mas nem dei muita bola. Afinal, tinha um monte de gente no velório, né? Entramos para nos despedir. Eu e meu primo nos sentamos afastados dos mais velhos para conversarmos e para eu distraí-lo. Eu fiquei do lado direito do caixão, onde dava para ver mais as pessoas do outro lado do que o corpo. Nunca liguei para ver pessoas mortas em velórios, mas como meu primo tinha medo, eu me afastei. Assim que eu parei de prestar atenção no meu priminho, eu quase parei de respirar. Pois na minha frente, do outro lado do caixão, estava minha tia Simari? Como que é? Simara. Estava minha tia Simara. Olhei para todos os lados, mas ninguém parecia ver ou sentir a presença dela ali. A minha tia não parecia ter me visto. Ela olhava diretamente para o seu filho e para a esposa dele, que choravam de tristeza. O rosto dela estava sereno, parecia que tinha até um sorriso ali. Assim que ela me viu, apenas olhou em meus olhos e deu uma leve alargada no sorriso. Ela passou o funeral inteiro ali, olhando, sorrindo, até que de repente ela se levantou e começou a andar em direção à porta e se foi. Eu nunca tinha visto um espírito tão real e tão detalhado e também nunca mais vi. Gente, ela foi ver. Dizem que isso acontece muito, que as pessoas estão ali, às vezes, no seu próprio funeral. Mas como assim ela? Por que só uma situação ela viu? Se ela fosse uma médium de clarividência, não sei o quê, ela não veria só a tia. Ela veria várias outras coisas o tempo todo, não é? Agora, e quando acontece uma única vez, como aconteceu com ela? Significa que existe, então, uma permissão a ser vista. Ela quis ser vista por aquela pessoa, mas então não é... E aí isso foi... Eu não sei como funciona. Não sei, gente, mas me digam aí
Quem tem experiência, quem sabe mais do assunto, é possível ter ser seletivo, assim, esse daqui você vai ver, aí mas o resto você não vai ver mais. Aí não é que ela tem uma mediunidade, ela viu pontualmente, mas por quê? Porque a tia quis, ou... Mas muito interessante. Quem aí já tem um relato parecido? Onde viu a pessoa que estava sendo velada no próprio velório? Tem um relato aqui no canal, pelo menos um, nesse sentido aí. Próximo relato. Será que ele veio me matar? É uma moça que nos conta. Bom, o relato que irei contar aqui aconteceu quando eu tinha uns 13 para 14 anos. Num certo dia, minha mãe foi trabalhar e o meu pai, que trabalhava à noite de vigilante, estava dormindo. Ele constantemente tinha pesadelos muito bizarros e sempre gritava: socorro! Toda vez que ele tinha esses pesadelos. Mas como eu já estava acostumada com isso, nem ligava mais. Até o dia em que ele teve esse pesadelo que foi mais para uma incorporação do capeta, ou seja lá o que for. Estava um dia bonito, eu acordei, coloquei meu uniforme da escola, me arrumei, até que escutei o meu pai: socorro, socorro! Eu, como já era acostumada, falei: mano, de novo isso? Ai, vou lá acordar ele. E aí eu fui. Entrei no quarto e já fui chamando: pai, acorda! Mas 2 vezes eu o chamei e nada. Porém, mesmo dormindo, ele pegou no meu braço e começou a rir. O rosto dele se transfigurou e ele dizia... Quer dizer, o capeta que estava encostado nele dizia, com uma voz maléfica e grossa: eu vou te matar, eu vou te matar. E eu, com medo, paralisei. Ele repetia isso e ria muito. Então eu consegui sair correndo, deixei ele lá gritando, peguei minha mochila da escola e saí correndo. Liguei para minha mãe, contei tudo o que tinha acontecido e ela respondeu: calma, isso é porque ele é um atormentado. Fique em paz. Como assim? Bom, passaram-se 3 anos e a minha avó paterna faleceu em outra cidade. Eu fui no enterro. A viagem levou 1h30. Chegando ao velório, estavam todos lá para ver a minha avó no caixão. Eu a vi só uma vez e fiquei lá fora conversando. Mas confesso que para um velório estava até que animado. Todo mundo se reencontrando. Mas acontece isso mesmo. Porque é nos velórios que a gente revê a família de longe, que não vê. Você nunca vê. Aí quando tem um velório, você revê todo mundo. Aí todo mundo começa tudo empolgado. Fulano, e como tá a vida? Me fala e não sei o que, papapá e papapá. E no fim... Bom, acontece. Já aconteceu muito. Todo mundo se reencontrando, rindo, parecia mais uma social do que um velório. Chegando à noite, eu fiquei com a minha mãe sentada e onde nós estávamos dava de frente para os caixões de outros falecidos. E tinha um lá que não tinha ninguém para velá-lo. Antes de enterrar, não tinha ninguém. Ai, coitado. Não, vai saber. Porém, uma coisa me surpreendeu. Eu comecei a ver que o véuzinho que ficava em cima do caixão ali do defunto estava se mexendo. Mas estava mexendo bastante. Falei para minha mãe e ela também tinha visto o mesmo. Porém, eu comecei a sentir sono, muito sono. E a minha mãe me levou até o carro para me deixar lá dormindo com a minha irmã. Eu acabei adormecendo e sonhando. Nesse sonho, eu via o meu pai falando comigo igual naquele dia do pesadelo. Então acordei e estava na hora de enterrar a minha avó. Acordei com dor de cabeça e fui me sentar num banco. Pois bem, sentei, mas me sentia muito mal, com uma azia tão grande que parecia uma labareda dentro de mim. Eu senti os meus pés inchando e comecei a ficar desesperada por causa disso. Perto de onde eu estava, tinha um homem que eu não tinha visto no dia anterior no velório, e ele chegou perto de mim e disse: eu vim te buscar. Demorei, mas cheguei. Nisso me lembrei do sonho e gritei: Deus me perdoa, eu não quero morrer, não me deixe morrer, eu não posso morrer. Então minha prima, que é enfermeira, viu ali a minha pressão e estava altíssima. Comecei a ficar roxa e chamaram o SAMU. Eu estava tendo um ataque cardíaco. Gente, com quantos anos ela tinha aqui? Que ela falou no início do relato? 13 para 14 anos.
cadê? Aqui onde que ela tá falando? Eu estava tendo um ataque cardíaco e nessa hora eu já estava desmaiada. Eu vi a minha alma saindo do meu corpo e conseguia ver tudo. A minha mãe chorando, a minha irmã chorando também. Ao meu lado vi aquele mesmo homem dizendo: vim te buscar. E eu falava para ele: o que eu te fiz para eu ir com você? E ele dizia: você não me reconhece? E eu dizia que não. E ele continuava: lembra daquele pesadelo do seu pai? Era eu te avisando. Então eu vi uma luz branca, parecia minha avó materna. Ela veio e me salvou daquele homem e me disse: pode ficar em paz, ele não te toca mais. E aí eu voltei para o meu corpo, acordei no hospital com a minha mãe e a minha irmã ao meu lado e eu sobrevivi graças a Deus. Descobri que tenho prolapso na válvula mitral, mas basta controlar para ficar tudo bem. Hoje sou evangélica e tenho uma vida normal, graças a Deus. Creio muito em Deus. Gente do céu, então tinha um... Será que tem alguma coisa ligada à vida passada? Ao pai? Ele é um atormentado. Por que ele é um atormentado? Será que isso passou para a filha? Gente... Uau! Cada história, né? Bom, próximo relato. Ela só queria brincar. É uma moça que nos conta. Nesse relato, te conto a história que marcou a minha mãe quando ela era pequena. Agora é minha mãe contando, então vamos lá. Na época eu tinha 8 anos e morava numa fazenda que era uma grande colônia. Uma das famílias que morava lá tinha 2 filhas. A mais nova devia ter mais ou menos uns 2 anos e a mais velha tinha minha idade. Num domingo de manhã, nós todos vimos um tumulto na casa dessa família. Então meu pai saiu correndo para ver o que tinha acontecido e nós, sempre curiosos, fomos atrás. Chegando lá, soubemos que a filha mais velha havia levado a irmãzinha para brincar no balanço e o balanço quebrou e a pequena caiu e machucou muito. Não tinha o que fazer. Como nós moramos na mesma colônia, todos fomos ao velório. Gente do céu. Chegando lá, já comecei a sentir algo estranho. Havia uma fila para ver e se despedir da pequena que estava no caixão. Todos passavam por ela, pegavam na mãozinha dela e faziam o nome do pai. Eu fui fazer o mesmo. Como as pessoas haviam dito que os mortos ficam gelados, eu queria sentir, pois eu nunca havia tocado no morto antes. Quando toquei em sua mão, senti um frio tão grande que parecia que não saía mais de mim. Como a cidade era longe do cemitério, acabamos tendo que ir de caminhão ao enterro. Ao chegar na ponte, o caminhão parou e ao descer eu senti algo me empurrando. Nisso sentei no chão como se tivesse caído, sabe? Aí pediram para que quatro crianças pegassem nas alças do caixão. Gente do céu, por que fazer isso? Pediram para que 4 crianças pegassem na alça do caixão. Era tão pequeno. Eu fui uma dessas crianças que pegou na alça para levar até o cemitério. Mas quando eu peguei na alça, eu quase não andei, pois a minha alça quebrou e ninguém sabia explicar o porquê. Só a minha alça havia quebrado. Após tudo isso, voltamos para casa e a vida continuou normal. Meu pai mudou-se da fazenda, porém eu continuei ouvindo e sentindo, como se alguém sempre andasse atrás de mim. Quando eu ia dormir, eu acordava com a sensação de que alguém acariciava os meus cabelos. Um dia, durante o dia, ouvi como se alguém tentasse falar comigo. Então acabei me enfezando e falei para minha mãe que se fosse realmente alguém tentando falar comigo, eu queria entender o que aquela pessoa dizia. Minha mãe, inclusive, acabou ficando brava comigo, pois isso não era coisa de se brincar. Mas mesmo assim, como meu pai era benzedor ou rezador, como queiram, minha mãe pediu para ele fazer uma oração para mim. E aí o meu pai me disse que realmente era aquela menininha que estava comigo, porque eu havia ficado com muito dó de vê-la morta. Então ela ficou para brincar comigo. Com a graça de Deus, depois disso, nunca mais eu senti nada. Gente,
Será? Ou será que porque ela tinha maior sensibilidade ali, no meio de tantas pessoas? E ela ficou pra brincar. Nossa, tem gente, eu sei que tem gente que não gosta nem de ir. Fala, ó, me desculpe, mas eu não vou em velório. Né? Tem gente que não vai em velório. Tem outras não ligam, né? Lidam bem com a situação. Outras pessoas não gostam de levar crianças, não levam crianças para velório de jeito nenhum. Então, né? Diga aí, comenta aí qual que é a sua relação com velórios. Bom, próximo e último relato desta coletânea. Eu vi o meu vizinho velando o seu próprio corpo. Ah lá, tô falando mais uma dessas situações. É uma moça que nos conta. Quando o meu relato ocorreu, eu tinha apenas 5 anos de idade. Sempre morei com meu pai e a minha mãe na mesma casa desde que nasci, em uma cidade no interior do Paraná. Nossa casa tem uma particularidade. Ela fica no fundo de um extenso corredor, onde existe, além da minha casa, uma outra casa vizinha, que apesar de dividir conosco o mesmo corredor, não está localizada no mesmo quintal. Cada casa tem o seu próprio terreno e o seu próprio portão, e ambas são separadas por um muro, que no ano do ocorrido era bem mais baixinho do que é hoje. Na época, tínhamos como vizinhos uma senhora chamada Siena, que morava com seu filho Romeu. Nunca tivemos nenhum problema com eles. Muito pelo contrário, a minha mãe fala até hoje sobre como essa senhora, a Siena, era muito gente boa, assim como seu filho. Infelizmente, Romeu adoeceu e era algo grave. Certa noite, ele entrou em crise e acabou falecendo. Romeu foi velado na casa onde vivia e também havia morrido. Me lembro desse dia como se fosse hoje, pois havia muito movimento de pessoas em nosso corredor para chegar até o velório em sua residência. Claramente, por sermos vizinhos, fomos até a casa dela para prestar condolências, mas não ficamos muito. Quando voltamos para nossa casa, eu fui assistir TV. Até que em um determinado momento eu senti vontade de dar uma olhadinha na movimentação da casa da vizinha. Para isso, resolvi subir uma mureta da nossa área e como o muro que dividia as casas era baixo, eu consegui olhar diretamente para a sala que estava com a porta bem aberta. Ali, primeiramente, vi o caixão com o falecido. Mas qual foi o meu susto quando, ao olhar para o lado, eu vi o Romeu, sentado em uma cadeira ao lado do caixão, velando o seu próprio corpo. Era assustador, porque ele parecia vivo e usava a mesma roupa de sempre. O estranho era que várias pessoas passavam por ele, mas pareciam que não o viam. Parecia que não o viam. Eu lembro-me que cheguei a me abaixar e em seguida olhar novamente, porém ele não sumiu, continuava lá. Logo corri de volta para minha casa e lá fiquei dentro da casa. E eu não tenho dúvida alguma de que era ele. Contei para os meus pais apenas alguns dias depois e eles não duvidaram de mim. Até porque minha mãe se lembra que, do nada, naquele dia, eu fiquei extremamente calada e pálida. Ela fez até um chá de hortelã para mim. Minha mãe também quis se mudar da casa após o ocorrido, pois ela dizia sentir uma forte angústia ao olhar para a casa ao lado da nossa. E esse é o motivo do muro atualmente ser bem mais alto do que era antes. Porém, até hoje, moramos no mesmo lugar, onde eu já tive outras experiências sobrenaturais, mas que nunca me trouxeram qualquer problema. Porém, isso é assunto para um outro relato. Muito obrigada a todos, beijos para vocês. E então, ocorrem muitos casos nesse sentido aí de o defunto, né, a pessoa que faleceu, que desencarnou, estar ali no próprio velório. Gente, que estranho, credo, qual a sensação, né? Você tá vendo você ali, ninguém tá te vendo. Aí às vezes você vê as pessoas chorando e fala, mas eu tô aqui ainda, não é? Que interessante. Bom, pessoal, se você aí se vocês têm uma experiência com velório também, assim, sobrenatural, manda um relato pra gente, ok? Espero que tenham gostado da coletânea.
Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!